Culpa materna. Vamos falar sobre esse tema tão importante? Olá, eu sou a Gabriela Busato, psicóloga obstétrica, e te ajudo da gestação ao pós-parto a encontrar a sua maternidade e passar pelas transformações que a maternidade nos traz. Bem, a culpa, eu diria que ela existe muito antes da maternidade. Entretanto, com a maternidade, ela se intensifica e vem junto as cobranças, as pressões, tanto que os outros nos impõem e as pressões que nós mesmos nos impomos. Normalmente, a culpa ela é uma responsabilização ou arrependimento por uma ação realizada. Então, a gente começa a pensar, será que essa minha ação foi benéfica ou não? Foi certa ou não? E gera uma consequência. E essa consequência, geralmente, nós não vemos como a correta, né? Como aquilo que nós gostaríamos. E isso nos frustra. E a frustração está relacionada diretamente com a culpa. Bem, o processo de culpar-se a si ou aceitar a culpa que os outros nos impõem já vem de muito tempo atrás. São crenças já estabelecidas, é a forma como você foi criada, é a cultura onde você foi colocado, onde você cresceu, que vai formando ao longo da vida a nossa maneira de ver o mundo e de acreditar como devemos ou não agir. Por isso que não existe essa história de que a maternidade tem que ser algo padronizado. A romantização da maternidade, ela contribui muito para que as pessoas tenham uma visão padronizada da maternidade. E essa padronização, ela gera um sentimento de culpa, porque a forma o que eu acredito ser correto para a casa do outro não é correto. Então, como eu vou fazer algo diferente do que o outro está fazendo? Bem, como lidar com esse sentimento de culpa? Como começar a ter mudanças no seu dia a dia para que a maternidade se torne mais leve? Primeiro, você precisa avaliar o seu nível de consciência sobre os atos, né, que você está tomando e sobre os resultados que geraram seus atos. Tenha consciência. Se foi um ato gerado de acordo com aquilo que você acredita que é certo, só que não teve o resultado esperado ou saiu de uma forma diferente, está tudo bem. Você não é melhor, você não é pior ou você não tem uma maternidade pior do que o outro. Apenas não saiu como esperado. Agora, se você agiu de forma negligente, você precisa começar a pensar nas suas ações para que tenha resultados diferentes, tá? E é dessas experiências onde você faz ações já conscientes, você pode tirar essas experiências para mudar, para fazer diferente, para modificar conforme o momento que você está vivendo. E lembre-se, cada filho reage de uma forma diferente, tá? Ah, mas foram criados da mesma forma, receberam mesma educação, tudo bem, mas cada um tem uma singularidade, assim como eu, assim como você. Então, é entender isso. O que funciona com um pode não funcionar com o outro, certo? Então, tenha consciência das suas ações, comece a estudar, comece a entender qual o resultado que você quer alcançar e comece a colocar na prática as ações que você quer tomar, sem olhar para a casa do vizinho. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, a amamentação. Algumas mulheres se sentem muito culpadas quando não conseguem amamentar porque elas foram criadas com a ideia de que a amamentação é extremamente importante, de que a amamentação vai fazer toda a diferença na vida e na saúde dela e do seu filho. Então, para essa mãe que não consegue amamentar, isso se torna uma culpa muito grande. Para uma outra mãe, onde não cresceu com isso, onde a amamentação podia ser feita com uma mamadeira e estava tudo bem, a criança conseguiu crescer bem, ela já não se sente tão culpada. Então, a culpa ela é muito relativa da forma como você foi criada, tá? Então, comece a pensar nas suas ações, comece a tomar ações de forma consciente e entender que tá tudo bem se não saiu conforme o seu resultado. Agora, se você está tomando ações de forma negligenciada e tem um resultado onde você não esperava, aí sim, comece a mudar essa forma de agir, certo? A primeira coisa que nós precisamos em todo esse processo é nos acolher, desenvolver a autocompaixão e o seu amor próprio.
sabe? Se fortalecer, se conhecer melhor, entender o que você sente, entender os seus limites, né? Se respeitar. Não adianta esperar isso de fora, tem que vir primeiro de você. Quando isso surgir de você, esse amor próprio, entender os seus limites, os outros ao seu redor começarão a ver essa diferença e vão começar a te respeitar nesse ponto, tá? Então, primeiro se conheça, primeiro se olhe, primeiro entenda seus limites, primeiro entenda como que você está agindo, de forma consciente ou de forma inconsciente com seus filhos. E assuma as responsabilidades. Se não deu certo hoje, tente de novo amanhã de uma forma diferente, até que dê certo para a sua casa. Certo? Esse foi um pouquinho do que eu posso deixar para vocês sobre esse processo. Comece a colocar em prática, comece a anotar os seus comportamentos, comece a anotar as consequências das suas atitudes para entender melhor como está sendo o seu processo de maternar. Está muito difícil de entender os seus limites, está muito complicado entender quem você é, entender todo esse processo? Procure ajuda. Estou aqui para te ajudar. Obrigada e até o próximo vídeo.